Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muitas pessoas me perguntando, Laureano, o Levenciano será o presidente do Figueirense? O projeto Somamos vai para o Figueira? O Leven virou casaca? A gente vai falar muito sobre isso neste vídeo. As pessoas me cobrando para que eu desse a minha opinião sobre isso. Bem, hoje os jogadores do Vasco da Gama tiveram folga, então a gente não tem muito o que falar com relação ao futebol. E outra coisa, de notícia, é que as contratações estariam aí fechadas, vindo apenas mais um zagueiro para o Vasco concluir o elenco, o plantel para esse começo da Série B. Dito isto, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, essa semana a gente tomou conhecimento que o Levenciano esteve lá em Santa Catarina, o que gerou muito frenesi aí na torcida vascaína. Laureano, o Levenciano vai se candidatar a presidente do Figueirense. Laureano, o Somamos vai parar em Florianópolis. Como que fica o Vasco? O Leven virou casaca, deixou de ser Vasco, virou Figueirense? Bem, meus amigos, vou responder essas perguntas aqui. A gente fez cerca de 7 lives com o Levenciano durante todo esse período de amizade. Todos sabem que é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho muita gratidão e respeito. E é o seguinte, meus amigos, o fato do Levenciano ter ido a Santa Catarina ou dele ter se encontrado aí com pessoas ligadas ao Figueirense nada tem a ver com relação ao fato dele virar presidente lá do Figueirense. Para ser sócio, para ser presidente do Figueirense, tem que ser sócio. Outra coisa, pessoal, o Somamos é um projeto exclusivo para o Vasco da Gama. E o Leven falou isso abertamente aqui nas nossas lives que a gente fez com ele, certo? O Somamos é um projeto para que no futuro ele ou qualquer outra diretoria que vier pegar o Vasco da Gama faça uso para poder ajudar o nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Respondendo essas duas perguntas a vocês, o Leven virou casaca? Obviamente que não. Então, gente, é o seguinte, não tem nada dessa situação aí de Leven e Figueirense. Isso é conversa fiada. As pessoas têm que se preocupar aí com o que está aí no Vasco da Gama. As pessoas têm que se preocupar com a decisão aí que foi tomada com relação à SAF. E se amanhã o Levenciano vier a mudar de ideia, se ele resolver fazer a implementação desse projeto lá no Figueirense ou em qualquer outro clube, a torcida, né, não pode cobrar. Não pode cobrar porque a grande maioria aí preferiu abandoná-lo. A grande maioria preferiu aí fazer vistas grossas, né, e apoiar um presidente ilegítimo
aí no Vasco da Gama. Então agora é a torcida aí, torcer para que o Vasco da Gama suba, para que o Vasco consiga, com esse time aí, render frutos na Série B, e o futuro dirá. E já respondo aqui, 2023, o Levin deverá sim ser presidente do Vasco da Gama, se não for judicializado, enfim, ele deverá vir como candidato do Vasco da Gama, certo? E é o seguinte, pessoal, é o seguinte, se ele não vier em 2023, tem todo o direito, porque o Levenciano não tem que provar rigorosamente nada a ninguém. Tudo que ele fez com o intuito de ajudar, tirou dinheiro do próprio bolso, criou um projeto. Agora, se a torcida, ela definitivamente abraçou essa causa, seja no desespero, ou seja de forma consciente, aí a situação é outra totalmente diferente. E para falar um pouquinho aqui do futebol do Vasco, o scout da 777 Partners chega no Rio de Janeiro essa semana e vamos ver qual será a solução que vai ser arrumada aí para o nosso querido clube de regatas Vasco da Gama. Certo, pessoal? Então, qualquer coisa que fuja disso aí é fake news, é lorota, é conversinha fiada, né? Inclusive aí para os colegas aí que tem canais que tá muito preocupado com leve, não se preocupe não. Apoie a escolha que vocês fizeram, assim como eu vou torcer muito para que tudo isso, sem demagogia, dê certo. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Aquele abraço aí, meus amigos. Valeu!